A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui com mais uma parte do estudo sobre escatologia. E eu gostaria que vocês relembrassem comigo sobre o tema que nós estudamos na primeira parte sobre escatologia. Escatologia, como eu disse no primeiro estudo, a primeira parte, só recapitulando, relembrando, é o estudo das últimas coisas, onde a palavra últimas coisas estão relacionadas, aliás, com escatos e estudo com a palavra logos. Então, o estudo das últimas coisas. Se você desejar mais detalhe, verifique o primeiro vídeo, a primeira parte do estudo. Então, eu também mostrei para vocês um belíssimo versículo do livro do Apocalipse que diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Também falei sobre Daniel, no capítulo 12, versículo 4, quando está escrito no livro: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. A Daniel foi dito que ele guardasse, fechasse com o selo as palavras do livro. Só que a João, na revelação do Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, temos o seguinte: então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Também falei que em torno de 30%, mais ou menos, da Bíblia Sagrada fala sobre escatologia. Apenas os livros Gálatas, Filemão e as duas cartas de João, a segunda e a terceira carta de João, não fala, não menciona sobre a volta de Jesus, sobre escatologia. Então, foram esses os assuntos do primeiro vídeo, da primeira parte. Você pode verificar o primeiro vídeo completo no canal do programa Evangélico Sal e Luz no YouTube. Você ficará mais por dentro desta primeira parte. Aqui é só um resumo. Então, nós temos aqui essa imagem que eu coloquei no Facebook há uns dias, onde tem que o rei Nabucodonosor sonhara com uma grande estátua. Mas ele construiu uma estátua diferente. Por que ele fez isso? Vamos ver o que aconteceu, entender um pouco a partir da história de Daniel, quando esses foram levados cativos, presos para a Babilônia. Então temos o versículo 32. Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele chamou as pessoas, os feiticeiros, etc., para interpretar. Eles não conseguiram, porque de fato somente Deus poderia dar toda a interpretação daquele sonho. Então, Daniel foi chamado para a interpretação dos sonhos, assim como os seus amigos. Então, Nabucodonosor chamou Daniel para que fosse interpretado aquele sonho. Então, o versículo 32, nós temos uma ideia de como era, de como foi esse sonho. Diz no versículo 32 do capítulo 2: a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. Versículo 33: as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Nós temos aqui a imagem que ele sonhou. Essa imagem nós temos a cabeça de ouro, os braços e o peito eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. Mas as pernas eram de ferro e os pés eram uma mistura de ferro com barro. Mas o que aconteceu? Nabucodonosor, ele fez uma estátua diferente, como vemos também na imagem.
toda de ouro e pediu que todos a adorassem. Mas vamos entender um pouco agora do que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sobre essa estátua. Então temos aqui o capítulo 2 ainda, os versículos que vão de 34 ao 42. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei, disse Daniel. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivas, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Preste atenção nessa palavra que Daniel falou. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse reino será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Portanto, vocês ouviram bem que Daniel falou para o rei Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro. Agora começamos a entender por que foi que Nabucodonosor fez uma estátua não só com a cabeça de ouro, mas ele fez a estátua toda de ouro. Vamos entender um pouco aqui no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Tudo que o rei fez foi com o propósito de quê? De fazer com que as pessoas adorassem esta estátua, essa imagem. No versículo 6 do capítulo 3, nós temos: quem não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Foi o decreto do rei Nabucodonosor. Nós entendemos agora porque ele sonhou com uma estátua, uma imagem grande, onde apenas a cabeça representava o reino dele, que era o reino dele, a cabeça de ouro. Só que na cabeça dele, na imaginação dele, ele não queria que o reino dele se acabasse. E ele fez a estátua toda de ouro, como se estivesse dizendo que o reino dele não teria fim. Só que isso foi o que pensou Nabucodonosor, foi o que intentou Nabucodonosor. Mas os planos de Deus são diferentes dos planos dos humanos, ainda mais quando estes tentam se exaltarem. Então nós vamos entender um pouco mais agora, porque foi que o rei Nabucodonosor mudou
E como foi essa imagem toda que ele sonhou? Então aqui está a imagem de Nabucodonosor, uma imagem, uma figura que foi retirada do Google. Aqui representa a imagem que ele fez e as pessoas prostradas, ajoelhadas perante a imagem, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vamos aqui entender um pouco agora do que disse a palavra de Deus. E os reis sucederam o rei Nabucodonosor. No sonho foi interpretado, dito a Nabucodonosor, que o reino, o Império Babilônico, era, como vemos na imagem, a cabeça de ouro. Mas que o reino dele seria passado para outro povo. Como temos em Daniel 2, como diz: se surgirá outro reino inferior ao seu. Perceba que o ouro tem mais valor do que a prata. Logo, de fato, a prata é inferior ao ouro, e o império que sucedeu veio logo após o Império Babilônico. Então ficou o reino, o Império Medo-Persa, representado pela prata. Em seguida, outro reino veio e conquistou os Medo-Persas, e esse reino era o Império Grego. Não à toa nós temos tantas palavras gregas no nosso alfabeto português, não à toa temos tantas coisas relacionadas à Grécia, grandes filósofos da história, e também o Novo Testamento foi escrito tudo em grego e ainda hoje influencia o mundo, a história grega. Depois veio um reino muito forte, quando Daniel falou que esse reino seria forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim o ferro a tudo despedaça. Então, esse reino foi o Império Romano, que é um império de ferro. Agora perceba que o ouro tem mais valor do que a prata. Por consequência, a prata tem mais valor do que o bronze, e o bronze é mais valoroso do que o ferro. O ferro é mais fraco do que o bronze. Então, quanto mais duro ficou o metal, a prata um pouco mais dura do que o ouro, o bronze um pouco mais duro do que a prata, e o ferro mais duro do que todos eles. Mais ruim ficaram os reinos. De fato, o Império Romano foi o império, inclusive, que os soldados mataram ao Senhor Jesus, crucificaram ao Senhor Jesus. Então, realmente, um grande império, um feroz império, o Império Romano, que governou esta terra. Só que hoje não é o Império Romano que governa. Essa foi a explicação que Daniel deu a Nabucodonosor, que ele perderia o seu reino e os povos sucederam realmente. Só que Daniel falou que no final dos tempos apareceria um império que era representado pelos pés, e era uma mistura de ferro com barro. Eles estavam juntos, mas não conseguiam misturar-se. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. De fato, o império de ferro deu fim ao império de bronze, que foi o Império Grego, e também deu fim ao Império do Medo-Persas, que por sinal, venceram o Império Babilônico. Mas surgirá um reino dividido, com um pouco da força do ferro.
embora tenha visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então esse reino ainda está para surgir e acontecer. Aliás, se é que já não está sendo formado, mas no final ele não apareceu ainda, porque trata-se de um império onde um governante, um homem, governará este mundo, cumprindo assim a palavra de Deus, como foi dita a Daniel. Então esta é a parte, mais uma parte de escatologia. Entendemos agora um pouco de escatologia, entendemos a parte que fala sobre os reinos que sucederam Nabucodonosor e que virá. Lá na frente entenderemos mais sobre o porquê de todos esses reinos, quando fizermos um paralelo com outros livros bíblicos, como Apocalipse, entre outros. Esse é mais um estudo do programa evangélico Sal e Luz sobre escatologia. Até a próxima parte do estudo, se assim Deus nos permitir. Ouça uma vez, 2 vezes, quantas vezes você quiser, para entender mais sobre escatologia. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.